Gravando. Beleza. E aí, E aí, cara? conte as novidades aí. Eu tô tendo umas projeção astral lúcida, né? Muito lúcida ultimamente. Oi? Umas projeção astral lúcida. Que bom, cara. Tô Legal. tendo bastante. Depois daquela experiência lá, eu comecei a ter várias experiências. Só que, sei lá, Josmar, o que eu tô aprendendo, não vejo em lugar nenhum, cara, entendeu? Tipo, Como assim? é tipo assim, uma das minhas experiências foi me falado, entendeu? Por esse mentor, não sei como posso dizer, e ele me disse que os espíritos obsessor aqui no nosso plano tem muitos poucos, entendeu? Segundo eles falou que reduziu de 10 anos para cá, caiu 90% dos que tinha. Legal. E segundo ele me falou que tá tendo aqui, esse negócio que nós chamamos de transição planetária, desse lado aqui não dá para ver muito bem, né? Não consegue ir. Só que do outro lado diz que tá tendo uma limpa nas dimensões de baixo, entendeu? Porque tem Sei. espíritos que eles não podem ficar nesse projeto, entendeu? Eles que isso já faz mais de uma década que tá começando essa limpeza. Sei lá. Legal. Eu não ouvi ninguém falando disso. Por acaso você ouviu? Rapaz, já não lembro quem, mas já ouvi sim que já tá havendo a limpa, sim. Já tá havendo um ganho de consciência. Eu não lembro aonde, não sei se foi no livro de Bel Santoro. Eu não lembro a fonte. É. Agora eu mesmo ter tido experiência assim como você teve, não tive. Né? Mas o importante é o que te passou aí, cara, é confiar mais, né? E Sim, você tem, as experiências têm sido mais agradáveis tem ou sido agradáveis? assustadoramente lúcida, entendeu? Ainda mais no umbral, né? Que chama de umbral, né? Um lugar que era noite, eu lembro que era noite, foi no Projeto Astral, eu não lembro como eu cheguei lá. Eu sei que estava numa reunião e depois disso eu despertei a lucidez quando eu estava deitado no gramado, assim, olhando pro céu. Um céu bonito, cheio de estrela. De estrela que tinha cor e tal. E aí esse homem, esse rapaz, esse senhor, né? Que tava na minha EQM, ele me levou lá para um hospital. E eu lembro que eu tinha um surto de lucidez muito grande, só que eu sei que eu não consigo lembrar. Segundo ele, eu não ia lembrar mesmo, por causa que tava na frequência muito mais alta, né? Quando você tá num umbral é mais fácil rememorar do que uma Uma dimensão mais elevada. sim. Eu Se é sei que a que eu gente, tava se é que a gente pode dizer assim, né? sim, e eu lembro que eu visitei um hospital lá, uma sala, e é Cara, assustadoramente. essa coisa de EQM é fascinante, velho. Tem um médico me falando aqui, Hum, meu médico me falando não. Eu tava vendo um vídeo, eu até procurei ele para eu lembrar o nome desse médico, mas na verdade foi um vídeo que me mandaram, não foi no YouTube. hum, E aí eu não lembro o nome desse camarada e perdi esse vídeo. Foi uma dos relatos de EQM assim mais bonito e mais surpreendente, mais incrível e que na verdade tem mais pessoas testemunhando que eu já vi. Eu acho que ele é do sul aqui do Brasil, mas não lembro o nome dele. E ele falando da importância do médico ter fé, do médico orar quando ele trabalha. E aí ele uhum, disse que chegou um jovem que tinha dado lá a parada cardiorrespiratória sim. e ele sentiu um desejo profundo de ressuscitar esse jovem. E não sei se pelo histórico do jovem, eu sei que ele sentiu um desejo profundo e ele começou a orar, e ele era o chefe da equipe. Ele Hum, começou a orar e pedir que a equipe insistisse naquela tentativa de ressuscitar ele, né? sim. E o tempo passou, aquele tempo já que eles determinam, né? Que eu acho um absurdo o médico determinar um tempo para isso, porque já vi vários relatos como esse. Então passou aquele tempo, né, que eles têm protocolado de insistir ressuscitando e, Hum, e a equipe queria parar de tentar ressuscitar o jovem e ele continuou orando e insistindo
que a equipe continuasse. Até que chegou uma hora que a equipe se estressou com a insistência dele, que já estava cientificamente claro ali que ele não ressuscitaria mais, que já tinha tido a morte clínica Foi e a morte declarado. fetal, enfim. A equipe abandonou, bateu de frente com ele e abandonou ali a ordem dele e saiu do quarto, né, do local. E Sim. aí ele ficou insistindo sozinho lá, orando e insistindo, e o rapaz voltou a viver. E aí, quando o rapaz voltou a viver, foi realmente um caso que a equipe toda já tinha abandonado porque disse que não tinha mais jeito, encarado como um milagre, né? A equipe que saiu encarou como um milagre. E ele ficou ali e atendeu o jovem. Quando foi uns 8 dias depois, um período depois, o jovem voltou, não sei, para revisão, alguma coisa, e bate de frente com ele e veio agradecer a ele. Ó, eu queria lhe agradecer. Aí ele ficou assustado, né? Por que você me agradecer? Porque ele já Hum. deu entrada lá como morto praticamente, ou seja, ele estava totalmente inconsciente. Aí ele ficou sem entender, me agradecer de quê? Aí ele falou, por você não ter desistido de mim. Eu vi tudo, eu vi você orando e dando as ordens, eu vi a equipe discutindo com você, eu estava fora do meu corpo, eu vi a equipe discutindo com você, eu vi a equipe me abandonar e você insistir sozinho e eu voltei a viver. Aí o médico ficou abismado, né? Porque o fato em si da pessoa voltar a viver já foi um relato, um milagre. E aquela pessoa que estava como morta lá, acompanhar tudo e descrever os detalhes, né? Então foi Sim, é uma comprovação, né? um dos relatos de EQM mais interessantes que eu já vi. Assim, eu lamento não lembrar aqui o nome do médico, né? Ele mesmo dando esse depoimento. Eu lamento não lembrar o nome dele, para que fique uma coisa mais clara para a gente. Eu estava lembrando desse relato, eu pesquiso bastante relatos de projeção astral e de EQM, e desenvolvimento pessoal como um todo, e esse é um dos mais incríveis que eu já vi. Mas me fale um pouco dessa sua experiência de EQM aí, cara, que eu achei interessante. E quer dizer que depois dessa experiência, Hum. você passou a ter uma projeção mais lúcida e continuar conversando com esse ser que conversou com você lá da EQM? Sim, sim. É assim, as EQM que eu vejo, que eu sempre vi esses relatos, aliás, eu andei pesquisando bastante, tem documentário sobre, é algo que, ali, na maioria das vezes, é algo mais espiritual, no sentido de muda a vida por completo da pessoa, né? Só que a minha EQM foi totalmente diferente. Foi meio que, tipo, se eu não fosse meio acostumado, tipo, se eu nunca tivesse ouvido falar sobre projeção astral, eu teria ficado traumatizado, entendeu? Porque eu lembro que depois que ocorreu o fato ali, né, que eu achei que eu estava acordado, eu lembro que eu estava com uma dor de cabeça horrível, um enjoo, sintoma de pressão alta, né? E aí eu me deparei que eu estava com um cara assim dentro de casa, e aí eu me deparei com, tipo assim, como que eu poderia descrever, como é que ele seria? Ele se vestia de uma maneira antiquada, sabe aquela, era uma camisa, e antigamente, antes de colocar o paletó, antes do paletó, não tinha aquele colete Eu sei, acho que é Blaze que cheio de eles falam, né? botão, sim, que é um coletinho É, assim, uhum. e é como se ele, Aleco. então, como se ele fosse um acadêmico dos anos, sei lá, de uns 50, 60 anos atrás, aqueles pesquisador antiquado, sabe? E, e aí começou a conversar. E eu lembro que toda hora, tipo, a hora que eu falei, pô, tô morto, já era, acabou tal. Eu lembro que ele me deu mais ou menos como se fosse uma punição, no sentido, tipo assim, não me contar, tipo assim, ó, você morreu, não vai voltar mais, entendeu? Uhum. E aquilo ali eu falei, pô, eu já era. Aquilo me dava um desconforto. Só que toda hora eu perdia a lucidez, porque eu me via ali totalmente, que eu li totalmente assim, tipo, meu corpo tá ali, já era, acabou. Só que tudo a reação química corporal, eu sentia tudo. Eu sentia meu coração batendo, a respiração.
Eu sentia dor de cabeça, eu sentia vontade de fumar extrema, entendeu? Eu lembro disso. Não vi nada diferente, entendeu? Só foi um choque do caramba. E eu lembro que tinha um monte de gente mexendo ali diria uns seres espiritual ali, né? Eu descreveria como um paramédico que não veste azul nem branco, entendeu? Uma roupa totalmente diferente. E eles estavam com os aparelhos, uns negocinhos de luz, umas massas assim. E eu lembro que nós conversamos muita coisa, cara. E eu lembro de falar pra mim da minha constituição, que eu sou denso, que meu valor na projeção astral seria somente em umbral, entendeu? Não que eu não pudesse trabalhar em dimensões superiores, só que eu teria que mudar minha vida por completo, porque naturalmente eu sou muito mais denso, meu corpo energético é muito mais denso do que do que você, exemplo, entendeu? E aí ele começou a me contar um monte de coisa que eu não via Lars Fonseca falando, Saulo Calderon, Moisés Agui, sabe, esses caras que eu mais acompanhei, entendeu? Talvez o Valdo Vieira, né, vou chamar lá o conscienciologia, né, Uhum. que é aquela ciência do Valdo Vieira, eu poderia explicar, porque, tipo, eu lembro de momentos, depois, pós isso, né, pós a EQM, de encontrar com esse senhor, vou chamar de senhor, mas ele não aparentava ter um pouco mais de 40 anos, que eu perguntava, tipo, ficar usando as nomenclaturas que eu conheço, Projeto Terra, Data Limite e tal, Conclave nas Estrelas, esses negócios, né? E aí eu sei que, tipo, eu sempre eu gostei muito, eu me identifiquei muito com esse, vou chamar de mentor, porque ele me tratava tipo de um, um personal trainer, um exemplo, com um cara que quer emagrecer ou ganhar massa muscular, entendeu? Ele. E como se fosse meu pai, entendeu? Assim, ele me dava bronca, entendeu? Bronca mesmo. Tipo, sempre quando eu pensava num mentor, eu pensava num cara de branco, que fala manso, que fala coisas profundas, entendeu? Não. Ele simplesmente metia a boca em mim. E eu gostei disso, entendeu? Eu gostei. Porque ele explicava certinho da maneira que eu entenderia muitas coisas, como eu lembro que, continuando aí que eu perguntei, daí, e o conclave que teve? Ele falou, eu não sei do conclave, só que não cabe a mim saber, e para você muito menos. Eu lembro que ele falou isso pra mim. Porque isso não é nosso trabalho, entendeu? E aí eu lembro que ele falou, eu tenho uma compulsão de saber muito, querer saber tudo, né? Nós seres humanos quer saber tudo sobre tudo, né? Isso é impossível. É impossível saber um pouco sobre tudo. Imagine saber tudo sobre tudo. E ele falou, ó, isso nem eu sei. Se ele sabe realmente ou não sei. Mas o que ele passou para mim foi isso. Que isso não é do trabalho dele. Entendeu? Então, e aí eu dei umas voltas com o Brau, aprendi um monte de coisa. Eu lembro que uma dessas... Josman? Pode falar, tô ouvindo. Ah, eu achei que você tinha caído. Então, em uma dessas viagens que eu tive, que foi nesse plano mais. Eu lembro que eu fui levado nesse hospital, e engraçado que esse hospital era um lugar imenso, assim, uma arquitetura que o telhado era tombado, mais ou menos assim, por lá. É uma coisa que meio. Tipo, a estrutura era meio diferente do que eu já tinha visto aqui. Mais ou menos aquele negócio de filme de ficção. Só que por fora era cheio de planta, não tinha aqueles negócios de neon, não. Normal. Eu lembro que a cidade era paralelepípedo do chão, entendeu? Era um lugar legal, me lembrava muito a Toscana, né? A região da Toscana. Voltando ao assunto, eu lembro que eu entrei no hospital, esse hospital era um andar só, e eu lembro que eu fui entrando, eu lembro que entrou uma ala, e eles conversaram várias coisas, só que eu lembro só de algumas coisas. Que eu lembro que nesse lugar era um lugar que bem perfumado, não um perfume forte, que eu lembro que eu senti o cheiro. E tipo assim, tinha várias camas, vários leitos, tudo num salão só, parecido com aquele filme lá, o chama Nosso Lar, entendeu? Uhum. Só que tipo assim, era um lugar limpo, legal, só que não tinha nada de, tipo, nada que eu falasse, nossa, aquilo ali é estranho, aquele aparelho, não.
Só tinha normal, aliás, tinha as pessoas com soro na veia, entendeu? E aí eu ficava olhando assim, eles estavam tudo dormindo, tinha umas enfaixadas, parecia que tinha algum tumor que tá tampado com uma faixa. E aí eu lembro que eu perguntei, pô, mas vocês não têm um raio de luz, sei lá, pra consertar o corpo astral? Porque eu não vi, né? Ele falou assim, e eu lembro que ele me disse assim, que ali, como hoje, diz que o desencarno hoje é muito mais rápido na questão é, consertar seu corpo energético ali. Ele falou que aquelas pessoas, elas estavam saudáveis no corpo, tipo, o corpo energético delas estava totalmente saudável, o corpo astral delas, só que o psíquico delas não tinha, como sofreu muito tempo com câncer, ou com doenças ali, né, eles estavam todos dormindo, eles tinham que ficar ali, porque assim, segundo ele disse, não, a pessoa não consegue falar, não, o câncer sumiu, entendeu? Eles sabiam que já tinham partido até tudo, só que Interessante, cara. era Interessante. psíquico a Teria doença. que ser eles poderiam fazer de um piscar de olhos, mas teria que ser um processo gradativo, porque aquelas pessoas não acreditavam e recriavam tudo, né? Sim, como elas ficaram muito tempo lutando, o câncer traumatizou ela, aquilo fazia parte do campo psíquico. Então, o que eles estavam fazendo ali era basicamente um teatro. Eles estavam dando remédio para eles, entendeu? Na veia, tudo, e falando: ó, tá em remissão sua doença, tá em remissão, pá, e tirando esse trauma devagarzinho da cabeça deles, entendeu? Inclusive, o Teta Healing, que você sabe, sou terapeuta, o Hum, Teta Healing ele faz a cura instantânea do câncer e de qualquer outras doenças. Tem relato de pessoas em animais mesmo, de emendar o osso quebrado naquela mesma hora, entende? olha que E isso não interessante. acontece justamente que a mente das pessoas não aceitam de jeito nenhum essa possibilidade. Então é curado e recriado. Aí precisa de várias sessões do Theta Healing para isso ir ficando mais, a pessoa ir vendo as melhoras aos poucos e começarem a entender que estão realmente ficando curadas. Porque senão elas não aceitam. Então lá no plano, no hospital espiritual ou astral, é, se dá o mesmo aí nesse relato deles, né? Sim, cara, faz sentido então o que eu vi, então. Sim, Porque total. seguinte, ele me disse o seguinte: eles estão saudáveis, só que a mente, a psique deles ali tá implantado que eles estão com aquela doença não pode ir embora, porque causou um grande terror psicológico para eles. Então, o que eles faziam ali era um teatro. Eles iam dando remédio até a pessoa melhorar, a pessoa, segundo ele, tinha um tratamento psicológico totalmente diferente do nosso, mas era um tratamento que era para a pessoa ir voltando, porque ela tinha muito raiz de trauma aqui da Terra, né, do plano físico. Ele contou um caso de um cara que, tipo, ele, ele tinha atrofiado uma perna aqui, ele passou décadas aqui, aí ele desencarnou, e quando chegou lá, ele passou anos no astral, mancando ainda, entendeu? Até ele resolver esse problema, porque não era só da perna, era várias traumas e traumas e traumas, entendeu? Segundo ele diz, o mais difícil lá não é a questão energética, bioenergética, a reconstrução, esses negócios que hoje, pelo menos hoje em dia, com novos projetos, isso está sendo quase instantâneo, estão resolvendo isso muito rápido. Só que o problema é a parte psicológica, entendeu? Aí eu lembro que eu lembro de fazer uma pergunta, eu falei, pô, e um exemplo, um cara, ele vira uma carne moída, não sei, desculpa falar assim muito, ele bate na frente de uma carreta, sei lá, ele vira uma paçoca, entendeu? Eu falei, pô, mas aí tem o corpo astral, e aí, porque era o que eu sabia até agora, né, que aquilo ali ia demorar pra caramba, porque e tal. Aí ele falou que muitas vezes não, muitas vezes a psique da pessoa, entendeu? Faz com que aquilo ali, cara, seja instantâneo pra eles, entendeu? Ele fala pra mim de caso que a pessoa tem ali o crânio, a caixa torácica totalmente destruída, e o espírito do cara tá 100% saudável olhando ali, na cena, entendeu? Ele diz que tem casos onde a pessoa fica um tempo, só que ele diz que é tudo psicológico, não
realmente bioenergético, que é uma coisa que dá trabalho para eles resolver. Não, ele falou que hoje, quando ele falou que hoje que tá com essa nova etapa, é que ele usa várias coisas, é que eu para mim simplificar o que ele me diz, eu fico usando aquele lado do Laércio, sabe, nova era, tal. Ele falou que como tem seres no umbral que são densos, eles não tem, o projeto deles acabou aqui, então eles estão sendo tudo tirado de lá, entendeu? Tá tendo essa limpa, entendeu? O umbral nosso está sendo muito mexido, porque é um novo projeto, novo projeto. Até onde eu Então, sei, toda essa experiência, toda essa aula você teve aí durante a EQM, foi, cara? não, cara, foi alguns dias depois. Ah, sim, você já foi para a projeção lúcida que você começou falando. Entendi. Sim, que foi essa projeção que, tipo, eu tava com uma lucidez incrível, só que ele falou que eu não ia lembrar nem um quinto daquilo. Como eu não lembro, eu tenho muito lapso de tempo nessa memória. Eu lembro de estar indo para uma sessão desse hospital onde tinha seres totalmente monstruosos. E eu lembro de estar passando por uma luz que parecia uma gelatina nessa ala. Era um. Podia descrever 100% o que eu vi. Só que tinha lapso de tempo. Eu sei que eu fiquei muito mais tempo ali do que eu lembro. E depois disso eu comecei a ter várias outras projeções, só que foi no umbral, foi em dimensão umbralino, dimensão densa. Só que nessas dimensão densa eu consigo rememorar 100%, entendeu? É algo incrível, cara. É algo que, tipo, não consigo diferenciar daqui, entendeu? Daqui. Agora, como você tá agora aqui? Eu você conversando aqui, do outro lado, no umbral, eu conseguia do mesmo jeito. E na hora que eu deitava, eu acordava no corpo físico, acordava com a cara De- inchada, aquele peso que você sente, aquele amortecimento. deixa eu recordar um pouco. Para você subir para essa outra dimensão mais elevada, onde você viu esse hospital, você disse que atravessou uma camada de luz gelatinosa? Não, é que assim, ele falou que eu poderia trabalhar nessa dimensão mais. Uma área de trabalho, né? Nessa dimensão mais superior, mais por assim, mais. Menos densa, né? Que eu creio que lá ainda era umbral, não sei. E ele falou: olha, eu posso levar você para um lugar. Como você já teve algumas projeções, você vai ver coisas, você vai ver coisa pesada. Porque ele falou que esse outro lugar era a pessoa que estava com a psique totalmente arrebentada, que vinha de vales do umbral, entendeu? E eu lembro que tipo, era como fosse um lugar do hospital, só que era como fosse um galpão. E o teto tinha uns 8 metros, sei lá. E era longe. Aí, tipo, tinha uma porta assim, para passar, como se fosse um detector de mental. Imagina isso. Só que era uma coisa fininha, era coisa que. E aí eu lembro que ele falou: ó, você vai passar aqui, entendeu? Vai passar por essa luz aqui e sai do outro lado. E aí eu lembro que a hora que nós foi passando por essa luz, eu senti como se eu tivesse entrado num óleo, entendeu? Uma coisa gelatinosa. E aí eu lembro que eu tomei um susto, ele segurou meu braço dentro dessa camada de luz. Imagina uma parede de uns 60 centímetros assim, de grossura, só que ela é uma luz. Só que quando você entra dela, é como se tivesse sentado num galão de água, assim, entendeu? E aí eu lembro que eu puxei, levei aquele susto, e lá dentro eu consegui respirar normal dessa parede enquanto eu tava passando. Só que parecia que eu tava passando por um lugar de gelatinoso, assim. E na hora que eu passei pro outro lado, eu sentia como se fosse uma massa, assim, colada em tudo. Eu não via, mas massa colada em tudo no meu corpo, assim. E aí eu lembro que eu Interessante. senti como se minha lucidez, assim, começasse a fazer. Aí eu entrei naquele lugar, assim. E aí eu lembro que ali tinha uns quadrados, uns cubículos de vidro, entendeu? De uns 3 metros, assim. E eu lembro que tinha uma mesinha, assim, com algumas coisas em cima, uma água, tudo. E do outro lado tinha. Imagina uma cama que ela não tem travesseiro nem nada, ela só tem um quadrado, assim, de travesseiro grandão. E ali tinham uns seres deitados, cara, entendeu? E, tipo, eram seres monstruosos, tipo, todos eles adormecidos, todos eles, só que eles ficavam falando ali em sonâmbulo, gritando, pedindo socorro, outros ficavam fazendo sons horríveis. E eu lembro que o primeiro que eu vi que era um ser meio cinza, e o braço dele dava dois do nosso, assim, um dos braços, a perna total. Era uma coisa horrível, tá totalmente deformado o cara. Entendeu? Tinha um que parecia um lobo, todos deitados ali. E em cima deles tinha uma luz que ficava dando uns pulsos, assim, ó.
E aí eu lembro, cara, eu tinha total lucidez, que eu lembro que eu cheguei nesse vidro, esses vidros que era esse monte de quadradinho, que cada um tinha um ser dentro. Eu lembro que eles eram fino, era um vidro tão fino que parecia que era invisível. Você conseguia saber que era um vidro porque quando eles fazem aquele quadrado, aquela dobrinha, dá pra você ver que era um vidro. E eu lembro que chegava a hora que na beirada do vidro, imagine que você soprou uma fumaça e ela bateu no vidro, não fica aquela marca amarela? Aham. Parecia um lodo que ia se formando na parede do vidro, aí aquela luz batia assim, aí tipo, aquele lodo sumia. Depois começa a se formar de novo. Aí ele falou que aquilo ali era as vibração dos seres que estavam ali, naquele estado psicótico, entendeu? Que eles estavam desacordados, que a luz desacordava eles. E aquela luz ela ia limpando a densificação que foi anos, décadas lá nesses vales. E então aquele lodo que estava formando era a psique deles, entendeu? E Interessante, cara, foi interessante. algo. É, tem um livro Vida Dentro da Vida, daquela Bianca, né? Que tem aquele outro livro, Possibilidades do Infinito. Esses livros estão em PDF aí no gratuito aí na internet. E ela relata que uma vez ela foi levada pelo mentor dela em um galpão onde as pessoas todas acreditavam que estavam mortas, elas se recusavam a estar vivas. Eram pessoas que durante a vida acreditavam que morreu, acabou, segundo eles lá. E essas pessoas tinham que ser é, levadas para incorporar de alguém, para ganhar energia vital de novo, para ganhar aquele susto de vida de novo, e depois levado para o hospital psiquiátrico. E esses aí, no caso que você teve, eles Interessante. ficavam todos incubados dentro de uma cápsula de vidro, um cubo de vidro. Sim, imagine como se fosse um leito, entendeu? Uma cama que não tem travesseira, era só um quadrado. E ali tá um ser ali, deitado ali. Do outro lado tem tipo uma mesinha, sem cadeira, sem nada, uma mesinha. E em vez de ter parede, esse quartinho, esse quadradinho, é um vidro muito fino que você só percebe que, que, que é vidro porque você olha nos cantinhos assim. Sabe um aquário? Não tem as beiradinhas onde os vidros se encontram? Sim. No Dá pra você encontro ver de que uma é mais lateral com a grosso. outra, nos anos. Isso. Olhando de frente, você não via muita diferença. Era muito, muito menos denso esse vidro. E eu sei que isso não é nem um décimo do que ele falou, porque ele falou tanta coisa que eu não consigo relembrar, só que era mais ou menos assim. E ali eles estavam dando, é, melhorando o corpo astral deles, né? Porque no caso, às vezes, o corpo astral dele tá danificado. Só que eles que tinha que ser um processo lento, porque se eles fizessem tudo ali, melhorasse, colocasse o cara totalmente onde o corpo astral totalmente refeito, a psique dele ia deformar de novo. Então tem que ser um processo muito lento e com calma, com a consciência acompanhar, entendeu? Entendeu? Aí ele falou que isso ia de meses, anos até resolver. Eu lembro Rapaz, dele estar falando para mim que nesses casos, essas coisas, esses seres humanos, né, mas deformados, eles tinham que ser retirados do umbral compresso porque eles, nesse projeto novo, eles ainda iam participar, entendeu? Esses ainda uhum. iam participar. Ele falou que outros que estavam no umbral, outros seres, eles estão tudo sendo limpos, porque a densidade deles, o nível espiritual de evolução deles, já não dava mais para ele ficar. Eles iam ficar aqui no mundo espiritual só dando trabalho, porque o projeto dele acabou. Então esses era totalmente deslocado daqui. Diz que tá uma trabalheira do outro lado, tá um corre pra caramba, tá um corre pra todo lado. E aí, tipo, eu tô ajudando na dimensão umbral, né? O qual, poxa, é uma lucidez que eu achava que era impossível, realmente. Nossa, cara, legal. Essa foi a primeira, depois todo dia comecei a sair, só que aí era só lugar denso, entendeu? E aí você ajuda a resgatar esse povo, hein? Agora, você teve essa aula e depois disso você, com essa lucidez do umbral, você está ajudando a resgatar, pegar, ou conscientizar, ensinar? Qual o seu trabalho lá? Você lembra uma coisa assim?
Cara, eu sei que é o seguinte, eu estou sendo usado nesse processo como se eu fosse uma bateria, você entende? Como se eu fosse Hum, uma bateria e essa equipe que, que eles basicamente parece como chama aqueles policial de elite que tipo a SWAT, entendeu? sei. Só que eles usam umas coisas totalmente de pano, tal, uns porrete realmente, uns negócios. E eu sei que em muitos casos é conversa, que eu fico andando nas esquinas, tal, converso muitos papos filosóficos, muitos. Outros são agressivos, outros têm que ter um. E eles têm uma coisa como se fosse a polícia mesmo, entendeu? É algo. Um brau é algo bem realmente, porque sendo bem No pesado. caso, você vai e vai alguém tipo segurança seu, e você vai mais para doar energia. É isso? É como assim, é uma equipe de uns 10. E aí eu vou no meio, entendeu? Ah, faz isso aqui, coloca as mãos, dá um passe. Ó, esse aqui tá precisando de um passe, entendeu? Aí eu dá um Cara, eu passe. já tive experiências assim, sabe? Hum, De chegar em regiões e ter pessoas sofrendo com dor, com o pé muito inchado, chorando, e eu colocar a mão e ver luz sair da mão e a dor aliviar e a pessoa agradecer e todo mundo ficar mais leve ali naquele ambiente. Isso já aconteceu comigo. Só que é assim, não é com essa lucidez total que você está falando, mas assim uma lucidez bem interessante também. Vamos dizer aí, eu creio que uns 60% ou mais de lucidez. E se é que tem como a gente caracterizar assim. E as pessoas ficarem hum. leves depois dessa ajuda, de eu doar esse amor, essa energia de amor. Eu falo assim, eu vim trazer a energia do amor que cura e aliviar. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas não é com a regularidade de dizer toda noite isso acontece. Pode acontecer e eu não lembro, né? Lembro de algumas dessas situações. Quando eu faço Sim, muito exercício, muita meditação, aí faço um processo energético mais intenso, aí eu consigo ter assim umas lembranças dessas. sim, entendo como é que é. Também era assim, cara. Tinha uma paralisia que chama, aquela paralisia que dá, catalepsia projetiva, uma vez por semana. Só que depois dessa experiência começou a ser todo dia, entendeu? Simplesmente eu não durmo, não tô dormindo mais. Eu deito, durmo, a hora que eu vejo ali, nossa, não tô conseguindo dormir, levanto, eu já falo, não, já não tô no plano físico, O entendeu? corpo físico dorme, mas a consciência está lúcida para seguir o trabalho. Esse é o ideal da gente, né? Sim, sim. O despertar é isso, é você, mesmo dormindo, ficar acordado. E a gente sabe que a maioria das pessoas não se sentindo melhor ou pior, até mesmo porque eu também sou assim, mas a maioria de nós da humanidade está dormindo mesmo enquanto está acordado. E o ideal é ficar acordado mesmo enquanto dorme. Então é isso É, mais ou menos que está acontecendo com você. sim, eu diria que eu ando mais concentrado e lúcido fora do corpo do que no corpo. Ou Porque seja, quando eu tenho você muito está sono, acordado, você está dormindo mais do que quando você está dormindo. sim. É Legal. estranho, cara. Deito pra dormir assim, aquele cansaço e tal. Aí eu vou dormir cena, os pensamentos começam a acelerar, você já não começa a devagar e tal. Aí chega uma hora que eu perco o sono assim, a minha mente começa a ficar muito clara, muito claro, muito sereno, e parece que o sono totalmente sumiu, entendeu? E aí eu abro o olho, falo, tô no corpo ainda, entendeu? Não tem diferença nenhuma. Tem aquela brisa de sempre estar levantando e olhando pra ver se o corpo tá deitado, eu não vejo meu corpo deitado mais. E eu simplesmente sei. Eu sei que porque a hora que eu saio assim, do quarto tudo vai clareando, e eu falo, pô, tô fora do corpo. Só que é algo muito estranho, porque você sente o batimento, eu não consigo prender a respiração lá. Mas Isso é lógico. isso aí que você sente é a mesma coisa daquelas pessoas que estavam no hospital, entendeu? Que já estavam sãs, mas continuavam com aquele problema porque a mente delas criavam, né? Aquele problema. Sim. Então, o processo psíquico é mais longo. Então,
você ainda está vivo, então você ainda, a sua mente, ela está acostumada com tudo isso, batimento cardíaco, respiração, tem a questão do cordão de prata, que também transmite as informações do corpo físico para o corpo astral, e tudo isso. É que assim, isso não foi natural, isso não foi uma coisa natural. Eles implantaram isso em mim, entendeu? Isso foi uma coisa artificial, porque se não fosse isso, eu não conseguiria ter uma projeção assim lúcida. Isso foi Legal. porque eu posso ajudar de alguma forma do outro lado, entendeu? Legal. E Não, com não, isso, você está indo dormir que horas toda noite? Você geralmente passa a noite quase toda acordada, né? sim, só que ultimamente eu tô tendo um sono mais picado, entendeu? Tipo, eu fiquei acordado uma madrugada aí, e eu lembro que passei aí, se não me engano foi ontem e tal, que você mandou mensagem aqui no Skype, eu passei o dia inteiro dormindo, entendeu? Eu dormi, eu fui acordar, era 7 horas da noite. Aí essa madrugada eu dormi, eu tive uma experiência, eu saí, hoje eu acordei, acho que era umas 5:30 da manhã, e é muito louco, cara, é muito louco explicar isso, é louco pra mim pra caramba, porque é algo que pros outros seria uma esquizofrenia, entendeu? Esquizofrenia, Esquece porque isso, cara. Não, não tem isso de esquizofrenia. É é isso. um choque de realidade. Na verdade, é porque ah, você já viu aquela história do Osho, Qual? que é, tinha um senhor numa aldeia e veio um anjo e avisou para ele que o Hum, demônio ia colocar um veneno no reservatório de água da aldeia, que todo mundo ia ficar louco. E hum, que aquele senhor ele providenciasse pegar antes daquela noite, fazer depositar água na casa dele, sabe? Fazer um reservatório de água dele e pegasse aquela água lá do reservatório público ali da aldeia, botasse na casa dele, porque na manhã seguinte o demônio iria ter envenenado a água à noite e todo mundo da aldeia ia beber aquela água e ia ficar louco. hum, E aí esse senhor foi, pegou, realmente acatou o conselho do anjo, preparou um reservatório enorme e pegou a água lá no reservatório público, né, que ainda não tinha sido contaminado, envenenado pelo demônio, e estocou na casa dele. E de noite o demônio veio e envenenou o reservatório público e as pessoas no dia seguinte todos beberam a água e todos ficaram loucos. E só aquele senhor hum. que guardou a água dele ficou são, ficou lúcido. Mas o que acontece? A aldeia, todo mundo que estava louco começou a achar que aquele senhor que estava são estava louco. E a gente Ah, começou a chamar aquele senhor de louco, que ele estava louco, que ele tinha que se tratar, que ele tinha que se tratar. E ele que estava lúcido estava percebendo que era todo mundo da aldeia que estava louco porque tinha tomado a água lá da fonte lá, que todo mundo bebia todo dia. Mas só que depois de tanto tempo, a aldeia inteira chamando ele de louco, ele hum. não suportou ser tão diferente do povo da aldeia e foi lá e tomou a água da fonte normal lá e ficou louco também, e aí agora ficou normal entre todo mundo. Então, o que acontece nesse sistema, isso explica bem esse sistema. Esse sistema está uma loucura, cara. E quando você sai um Exatamente. pouquinho da caixa, as pessoas começam a te ver como louco. E aí, às vezes, você desiste de evoluir, de crescer, porque você quer ficar equiparado com a população como um todo. Então, é normal a população como um todo apagar, não deixar o corpo físico dormindo e o corpo é, astral lúcido, continuar acordado enquanto dorme, como eu mencionei. Então, não é normal para as pessoas lá fora. Aí a gente começa a desistir de Sim. evoluir para ficar louco igual os demais loucos, porque assim vai parecer que você está normal, está são. Tem uma Entende? frase do Raul Seixas, né? Que ele fala, prefiro ser louco em um mundo onde os normais constroem bombas. Então, Raul Seixas, né? Ou seja, será que o mundo é realmente totalmente são? de forma Calma, alguma. caramba. De Ah, forma cara, alguma. eu perdi um pouco do Ah, medo de. muita gente realmente tem esquizofrenia. Existe essa doença também. Mas muita gente que acha que é esquizofrênico, na verdade, são pessoas com uma mediunidade incrível, uma clara evidência incrível, entende?
E Uhum. aí os pais não sabem tratar essa pessoa, leva para a medicina materialista convencional e empurra a droga naquela pessoa que até então era uma pessoa médio e evoluída, e aquela pobre pessoa agora vai passar o resto da vida realmente como um esquizofrênico e como um louco. Tem muita gente nessa situação, muita, muita, muita gente. Eu frequentava o CAPS, né? Numa cidade que, uma antiga cidade que, quando eu tinha o transtorno de depressivo, né? Transtorno depressivo maior. E aí eu tratava depressão e eu sempre fui um imã para lá no, nesse, o CAPS é um lugar de tratamento. Não sei se você sabe, para quem não sabe também, é um lugar de tratamento. Acho que é Centro de Atenção Psicossocial. Sei, Sei que sim, é isso. sei. Aqui na região tem também, cara. Então, e eu sempre que eu começava a fazer amizade, as pessoas simplesmente vinham conversar comigo. E eu então eu conheci muitos pessoas que teve psicose, esquizofrênico, em surto ou já já tranquilo, já os remédios deram uma acertada, tudo. E eu tenho muita amizade com muitos deles. E eu convivi muito tempo em meio dos esquizofrênicos, pessoa com esquizofrenia, com algumas psicoses da por droga e tal. E, e eu sei saber como é que é realmente, né? A esquizofrenia, ela, quando a pessoa está em psicose e tal, é muito pensamento ao mesmo tempo, é algo que não faz muito sentido, uma hora faz sentido, outra hora já distorce totalmente, entendeu? Não é uma linha reta. Não sei se você já conheceu uma pessoa que está em surto. Não é um raciocínio reto, entendeu? Não é um raciocínio que vai tendo congruência, tudo certinho. A esquizofrenia é algo meio que, tipo, mexe muito com o ego. Tipo, eu sei de uma coisa que o governo não quer que eu saiba, então eles estão mandando os agentes. É sempre com alguma coisa com o ego, entendeu? O governo tá me filmando, todo lugar que eu vou tem câmeras escondidas. É alguma coisa sempre com a pessoa. E eu sempre fico me autoanalisando para pensar, né? Será que eu tô. Mas não, cara, eu não tô tendo mente acelerada, eu não tô tendo ideias. Tá tudo normal. Pois é, pois E é. creio que se tivesse um Na problema. verdade, normal é quem segue normas, né? Que tem esse padrão, como eu falei, de todo mundo da aldeia do mesmo jeito. Sim, Então, você não é normal. Eu não. mesmo digo direto, eu não sou Tem medo. normal. Eu não sou normal, mas porém também não sou louco. Eu só fico o dia todinho no pé de coco, vendo por onde a água entra no coco, mas eu não sou louco, não. Seja mais ou Sei menos lá, por cara. aí, cara. É diferente, é diferente. A pessoa doente é como você falou, não é linear, é umas fantasias muito doidas. Eu Sim. conheci uma jovem, tem 20 e poucos anos, que ela passou muito tempo pensando que ela era esquizofrênica. Até ela Hum, entender esse processo mediúnico, esse mundo espiritual, entendeu? Ela teve uma sim. experiência onde ela viu a irmã dela que foi abortada assim, a mãe perdeu no hospital por negligência dos médicos, Sim. sabe? Uhum. E ela passou a sentir tudo que a irmã dela sentiu na barriga da mãe quando estava morrendo por conta da negligência médica. E aquele ser que estava na barriga da mãe para nascer Hum. e que passou por isso, toda aflição, todo desespero, querendo viver, e a negligência médica demorou e a criança morreu. Essa pessoa ficou com um ressentimento e carregava esse ressentimento e ficava acompanhando a irmã. E isso causava até um certo sofrimento na irmã também. Então foi um processo todo assim, né, dessa forma, entendeu? Então, meu irmão, essa questão espiritual, para quem não é uma questão tão grande, uma dimensão tão expandida, que a pessoa Hum. pode ir nessa vibe de achar que está ficando doido. Coisa nenhuma. Doido é quem não está vendo isso, quem não está nessa percepção toda que você está e que outros estão, que eu Sim, eu. tenho um pouquinho, mas não com esse nível todo aí. Busco isso, né, por meio de meditações, exercícios Não, e João, tal. mas você, o seu lugar é em dimensão muito menos densa, cara. Uma dimensão. Eu creio que você ia ser útil muito nesses outros lugares, entendeu? Sei lá,
dimensão mais um pouco elevada. Meu caso mesmo para mim, para esses lugares menos densos, segundo foi me falado por um desses que trabalha nessa equipe, eu tenho que ter um preparo todo, eu tenho que estar em jejum, eu tenho que, para poder ter uma menos densificação para não poder subir, entendeu? Então, e cara, tô adorando, cara, tô adorando. Tô aprendendo um pouco, várias coisas, ali, didática aqui, mas quando eles querem que você aprenda com a experiência, entendeu? Mas o que eu percebi é isso, tô sendo uma bateria. Para Na um, verdade, todos nós somos auxiliares do plano astral, trabalhamos. A verdade é que a gente muitas vezes não consegue lembrar, ter a consciência disso, e você está tendo, isso é legal. Que bom, cara, eu fico feliz que você está encontrando essa, essa percepção, entendendo isso, percebendo uhum. que não é uma loucura, é algo normal, natural, né? E a nossa conversa não deu para você falar da EQM, né? Você Sim, acabou a experiência, essa aula que você teve nos hospitais astrais aí, muito interessante, e essas experiências lúcidas que você está tendo, que também é interessante. Então, de outra oportunidade, quem sabe a gente fala um pouquinho se você quiser também, né? claro, Porque, claro. Eu tava um pouco inseguro para falar, só que eu andei dando umas pesquisadas no YouTube, tem tanta gente falando uns negócios que, tipo, eu não concordo, tá ligado? Falei, pô, se esses caras tá tendo, alguém entende ele, pô, vou começar a falar o que eu penso, minha loucura, porque eu tô aprendendo, cara, entendeu? cara, isso aí, Daniel, isso aí é o seguinte, velho. Não adianta, eu digo assim, cada cabeça é um mundo. Sim. Então, vai ter sempre pessoas que vai concordar, que vai achar interessante essa sua experiência, essa sua visão. E vai ter sempre pessoas que vai discordar, vai ter pessoas que vai dizer que é mentira, vai ter pessoas que vai dizer que está dançando na maionese, vai ter pessoas que vai dizer que é loucura. E outra, cara, Sim, a dimensão astral, quando a gente não é totalmente lúcido, a nossa mente ainda cria muita coisa, assim como, voltando a experiência que você teve no hospital, assim como aquelas pessoas recriam sua doença lá e precisa de tempo para tratar o psíquico, recria a sua situação. Quando a gente sai do corpo, a gente acaba realmente plasmando e recriando muita coisa que a gente acredita que é daquele jeito. Enquanto a gente não conseguir nível de evolução maior, ter alguém, um orientador, um mentor, como você está tendo do lado, que te ensina a subir uma dimensão acima, ou descer uma dimensão para ver algo embaixo, em cima, linear, que você começa a ter um domínio desse. Enquanto você não tiver um domínio desse, muita coisa é coisa da mente. Por exemplo, os evangélicos têm muitas visões astrais. Né? Não estou aqui criticando religião nenhuma, não estou aqui respeito qualquer credo, qualquer religião e acho uhum, interessante. Mas os uhum. evangélicos é o seguinte: tem uma linha de evangélico que acha que usar brinco é pecado. Ah, Quando já eles convivi. descem no, quando eles descem no umbral, que ele diz que desceu no inferno, ele vê as pessoas que estão sendo torturadas lá no inferno usando brinco. Já tem Uhum. outra linha que, que acha que brinco é normal, que pode usar, que já quando desce no inferno já não vê isso, entende? Eles veem a situação condenatória daquele umbral de acordo com o que eles aprendem, ou seja, a mente plasma muita coisa. É uma dimensão espiritual? Está lá, está, mas a mente acaba plasmando muita coisa. Isso está acontecendo É, com essa polêmica aí, que eu não quero entrar nela, só para falar, essa polêmica de terra plana e terra globo, que está tendo aí agora, essa questão toda aí. Quem então, acredita que a Terra é globo costuma sair do corpo e ver a Terra globo. E quem acredita que a Terra é plana costuma sair do corpo e ver a Terra totalmente plana. Ou seja, a mente ainda está plasmando e criando muita coisa. A pessoa não evoluiu ainda para um nível de se livrar completamente disso. Não é você verdade? tava falando aí, sim, com certeza, com certeza. Muitas coisas polêmicas, e tipo, não sei se ainda dá tempo para mim dar um relato aqui, Sim. sobre o que você falou aí. É que é o seguinte, tem uma coisa polêmica e tal, que é a questão do tabagismo. Eu sou fumante.
né? E eu sei que quando eu tô nessas experiências, eu sei que isso choca muita gente, a gente não concorda, mas tudo bem, eu vou dar o que é a minha experiência. Que é, eu saio, cara, e lá eu sinto necessidade de fumar, entendeu? Aqui, porque eu, assim, Josmar, eu tô trabalhando numa dimensão densa, com seres densos, entendeu? Tipo, pessoas viciadas em droga desencarnadas, pessoas. Tudo bem, tudo andando para as ruas, entendeu? E eu fico andando, e enquanto isso eu fumo, no astral eu fumo, entendeu? Mato o vício psíquico, o químico ainda continua. Isso que é estranho, o corpo astral e não é muito diferente no sentido do daqui, entendeu? Eu creio que, tipo, se eu morrer, assim, tá ferrado, E porque. no astral você E aí, plasma que você está desejando, sim, o cigarro ou a bebida. E é por isso que as pessoas se mantêm naquela faixa de dimensão, né? No down-sal. Se mantém alimentando isso. então, aí eu lembro que esse relato que eu vou dar aqui, eu tava tipo, um lugar mais claro, assim, embaixo de um poste, e tava conversando com um rapaz, cara, tipo, ele tem uns 25 anos, mas ele tava bem arrebentado, entendeu? Aparentava ter chegando nos 40, porque ele tá muito arrebentado. E, tipo assim, com aquelas olheiras, entendeu? E eu conversando e tal, e ele falou, não quero ajuda, entendeu? Não quero ajuda, eu não quero nada, e me dá um cigarro. E aí, cara, eu lembro que nós começamos a dividir um cigarro ali, né? E aí, eu lembro que chegou do nada um outro espírito assim, cara, com uma bíblia na mão, puto pra caramba, falando que nós ia pro inferno, cara, que vocês vão pro inferno, estão fumando aí, fumante, não sei o quê. Tipo, aquele cara teve que, a equipe teve que tirar ele dali, entendeu? Aquele espírito, ele continua sendo um evangélico radical, até mesmo tempo de olho. Ali, ele tava de terno ali, pregando, bravo, entendeu? Porque nós tava fumando. Eu acho que na mente dele ele achou que, tipo, nós tínhamos encarnado fumando, nós ia pro inferno. Não sei se ele sabia que ele tinha morrido, não sei. E aí eu tive que começar a conversar com esse cara, tal, tal. E aí eu lembro que ele fala, pô, cara, é foda que aqui eu sinto muita fome, mas não mata a fome, né? E aí eu lembro de uma intuição dessa equipe, né? Que é muito estranho, ele olha pra você já como se tivesse falado uma frase olhando pra você e disse pra mim assim: "Ah, oferece uma sopa, né?" Eu falei: "Pô, cara, quer tomar uma sopa?" Aí ele falou: "Eu tomo se você tomar primeiro." O cara tá totalmente desconfiado. Só que, cara, eu vou dando umas ideias do que, tipo, eu não sou evoluído, cara, entendeu? Eu converso com os humanos assim, de boa. E eu tive que entrar, não podia chegar ali e falar: "Ó, meu filho, não faz isso." Não, só falando na gíria. Eu falei, beleza, não, vou trazer aí pra nós rangar. E eu fui lá e falei, pô, que sopa, né? Aí eles falaram, eles me deram um coisinho assim, duas tigelinhas. É muito estranho, porque parece que eles tiram aquilo ali de Nárnia, eles plasmam, eu não tenho essa capacidade, mas eles fazem. E eu lembro que eu comecei a tomar com ele, entendeu? Uma sopa, cara, que lembrava um gosto de galinha. Eu lembro disso. E aí, cara, eu lembro que Legal. depois disso ele começou a chorar, 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 e eles pegaram e levaram ele, entendeu? Eu lembro que foi pegando, levaram assim, eles levavam uma condução, cara. É algo, cara, é algo que, tipo. É que eu fiz foi aquele negócio, não é desobsessão, é amparo, né? Que chama, né? Aham. Só que é um É. amparo muito, muito físico. Não é algo que eu chego, dou um passo, sai luz da mão, e aí depois chega um ser de luz e leva ele. Não. Foi algo como aqui, cara, denso. Não tinha ninguém voando, não tinha nada. Era uma rua, tava ventando, tudo. E eu tive ganhando a confiança dele, e ele conseguiu ser amparado. E é um bagulho mais ou Legal. menos assim, cara, que eu faço. É, muito legal, muito Totalmente interessante. fora do corpo. E precisa muito, né? Precisa muito. Sim. Muita gente tá nessa vibe aí, precisa muito disso aí. Dessa. Tem que ser passo a passo, né? Daí pra Sim, frente é que cara. vai. E eu penso, cara, meu lugar ali é no umbral, cara. Tipo, eu não. Porque, cara, fora, depois que as pessoas encarnam tudo, elas continuam sofrendo pra porra. Sofrendo, não tem outro. Desculpa o palavrão, mas. Pra caramba, tô sendo desgraçado ainda, entendeu? Desgraçado É. O puxar. sofrimento continua do outro lado, do mesmo jeito, e as pessoas Sim. pensam que não. Quando eu E vejo as aí, pessoas dizendo assim, fulano descansou.
Aí eu digo assim, tomara. As pessoas me olham assim com o olho arregalado. Fulano descansou. Eu digo, tomara. Porque não é assim de uma noite para um dia que o cara vai descansar. Ele ainda, como você falou, o processo psíquico todo está criando tudo ainda. Então tem toda uma situação para ser trabalhada e não é de uma hora da noite para o dia. E as pessoas muitas vezes aqui elas não se trabalham, né? Não buscam ter esse conhecimento, não buscam melhorar a situação e aí levam uma vida muitas vezes doida e não tem fé, não ora, não reza, que tudo isso é importante, que tudo isso traz um processo energético. E eu acredito, né? Se você discorda, tudo bem. E aí há muita, é como você falou, é muita Concordo. trabalheira para ser feita lá fora. É muita coisa para ser, é muito Sim, trabalho cara. lá. Lá fora não, lá na outra dimensão, do outro lado, né? Sim. Eu não me vejo e nem sou, isso deixo claro também, um Você ser vê esse, evoluído, esse, isso, esse, não, isso aí, esse Hum? você vê esse relato aí dessa pessoa com a Bíblia na mão, o que que acontece? Tem pessoas que criam um fanatismo, mais uma vez não estou criticando a religião tem Não, ajudado muito, claro, muita gente, entendo. mas tem pessoas que criam um fanatismo, que esse fanatismo fica tão forte na mente dele, e eles têm essa coisa de censurar todo mundo, e digo, que quando eles desencarnam, mantém esse fanatismo, mantém focado nessas pessoas, porque em vez de focarem na luz, está focado em quem está lá, às vezes querendo ajudar, na verdade, bem intencionado, mas ficou preso nessa situação por conta desse fanatismo, esse fanatismo mental que ele desenvolveu aqui, né? Sim. Acredito eu que seja mais ou menos por aí. Inclusive, Josmar, não esqueceram, esse fanatismo ele pode ser também da nossa espiritualidade, né? Que hoje tem grupos espiritualistas onde os caras são fanáticos mesmo, entendeu? Aham. É questão, cara, eu tava esses dias no Tem Facebook muito. num grupo de espiritualista, e eu lembro que alguma pergunta era como que era plasmado a cidade no astral, entendeu? E um falou, é só pensamento. E começou a dar umas respostas vagas. Aí os caras começaram com umas ideias e começaram a discutir no chat ali, no comentário do Facebook. Aí eu falei, pô, os caras querem tanto tá certo, eles nunca foram lá, entendeu? E eles querem ter certeza a ponto de discutir com o outro de como é construída a cidade no astral, cara. Pô, eu creio que ninguém na Terra saiba. Ninguém que já esteja encarnado que esteja aqui, sei lá, saiba, cara. O Laércio fala mais ou menos, é um processo de tecnologia, não é só mesmo. É uma Sim, tecnologia e toda tecnologia tem equipamento, tem pessoas especializadas. Acredito que seja assim, né? Mas é quando você sim, falou, a gente não sabe completamente. exatamente. É que eu não me enquadro muito, entendeu? Eu sou uma na minha, eu quero viver, entendeu? E esse sentido, eu quero experienciar. E o que eu tô experienciando no Umbral, né? É algo totalmente diferente, cara. É totalmente. Que eu não quero ir para esses lugares, entendeu? Eu quero estar no meu nível de evolução. E eu não sou evoluído, entendeu? Eu sou, sei lá, um dia um ser das trevas, porque eu tenho empatia pra caramba, eu tenho bastante. Como chama? Eu sinto culpa se eu faço alguma coisa que fica apertando, então eu creio que eu já tenho um nível de evolução. Só que é o seguinte, eu sou tabagista, entendeu? Várias coisas. É que para algumas pessoas, cara, pode parecer que eu tive um chamado evolucional porque eu sou especial. Não, cara. Pegaram um cara avulso, que era denso, entendeu? Implantaram nele algumas tecnologias que eu nem sei o que é. Nesse caso sou eu, que colocou em mim. E eu tô tendo experiência no Brau, entendeu? Porque é meu lugar de atuação. Mas não tem esse negócio de eu estar iluminando, não. Sei lá, cara, eu não vejo assim. É muito estranho, entendeu? Mas é uma situação bem especial, cara. Uma certa vez eu falei para você, né? Hum, Que você tinha uma missão, um trabalho bem interessante que você precisava descobrir qual era. Pelo que as experiências que você me relatava, né? Que é algo nosso. Então, não vou estar falando nada, mas eu já falei isso para você uma vez ou outra. E quando você me relatou essa QM, que não deu para a gente falar hoje,
Mais uma vez eu te disse, cara, você precisa descobrir o que é que você faz. Às vezes você fuma justamente para adensar, justamente para ir ajudar essas pessoas. Então, quem é que vai julgar nada nem ninguém? A gente tem que sair dessa vibe de julgamento, se a pessoa é evoluída ou não é evoluída porque fuma. Não tem nada a ver, entende? A Bianca também, ela fuma. Ou seja, às vezes há essa necessidade. Às vezes você precisa se adensar para poder justamente descer nessas regiões e ajudar nessas regiões, né? Eu sei. Há uma questão de você estar prejudicando o seu corpo físico e isso pode Sim, causar uma situação. Então, eu não estou aqui te incentivando a continuar fumando, não estou aqui com certeza. concordando, porque eu sei que a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, né? Então, o Sim, ideal é correr atrás de se livrar dessa situação e buscar se livrar do tabagismo, de qualquer outra, de álcool, de tudo, e tentar desenvolver uma habilidade de ir lá sem precisar usar isso, para preservar seu corpo físico, para que você seja mais útil por mais tempo. A ideia é essa. ah, não, não, não. Sim, Mas sim. o fato de O- alguém ser evoluído ou não porque está fumando, a gente tem que parar com Isso é esses verdade. julgamentos, esses pensamentos, sabe? O que está Pois é, acontecendo, Daniel, Gustavo? o papo foi massa, cara. Foi legal demais. A gente continuaria o dia todo conversando, porque é muita informação, foi muito interessante. Eu te agradeço por Sim. compartilhar isso comigo. Ah, E eu queria que você fizesse uma eu, consideração final aí, uma conclusão. olha, o que eu gostaria de falar, cara, é que eu creio que, creio não, que foi chegado até mim, é que tá tendo alguns despertar, entendeu? Da consciência, só que tá muito disperso, entendeu? Muito disperso. Pessoas como, que nem eu, que tá tendo esse tipo de experiência, tem muitos por aí, muitos, entendeu? Só que se sentem sozinhos. Eu tinha uma base de projeção astral, de projeciologia, só que tem pessoa que tá tendo essa experiência, que simplesmente não dorme. Elas dormem, pulando para fora do corpo físico, até voltar, entendeu? E tá tendo essa mudança devagarzinho. Só que é o seguinte, nós tá numa sociedade que reprime isso, né? Isso é loucura, entendeu? E simplesmente assim, cara. Talvez alguém vai ver esse vídeo e vai se identificar com algumas mudanças, entendeu? E alguma EQM aconteceu e tá começando a mudar. Sei lá, eu não sei explicar disso. Explicar que é o seguinte, não é assim igual um clube. Você aconteceu isso, você vai e entra num clube, entendeu? É uma coisa totalmente dispersa. É uma coisa mais Ah, é individual. verdade. Você não tem ideia, meu irmão, de quanto isso vai ser de ajuda, sim. Sim, Na ninguém tá verdade, me. se a gente conseguir ajudar só mais uma pessoa, só mais um, já faz toda a diferença para aquela pessoa em si. Com Então, com certeza. Como certeza, o seu canal te me ajudou. agradeço aí a Ajuda muita gente. tua generosidade de compartilhar isso e com certeza vai ser de Ah, um muita ajuda. prazer. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Obrigado também, Foi muito Gustavo, pela interessante. oportunidade. Vamos combinar um pouquinho depois, falar como foi, se você quiser falar como foi essa QM, o que aconteceu. Se você não quiser falar Claro. também, não precisa, Não, aceito. entendeu? O fato é que depois da EQM você passou a ter essa lucidez toda noite quando sai do corpo. Isso foi incrível, cara. Que bom mesmo. Agora sim você está pegando o rumo, né, de entender a sua finalidade de vida e processar ela. E com certeza esse vídeo está fazendo parte dessa finalidade de vida sua e minha. Valeu, um abraço. Com certeza. Um abraço.